Amém? Antes de sentar, abra comigo o Evangelho de Mateus. Eu quero pegar o último capítulo e vamos ler os últimos versículos do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 16. Mateus 28, versículo 16. É o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos lá no último capítulo, capítulo 28, e vamos ler a partir do verso 16. Amém? Acompanhe comigo na sua Bíblia. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Podem sentar. Como sempre pedimos, eu quero dizer para vocês que nesse momento vamos descansar no Senhor. Não se preocupe em levantar. Vamos evitar de tomar água e ir ao banheiro, a não ser que seja realmente de extrema necessidade. Lembrando sempre, quando nos reunirmos, há um Deus maior a quem nós prestamos culto, na bênção. Então vamos lembrar, Dona Joana, que bênção vê-la aqui, maravilha. Ó, meu coração, até vou dormir melhor essa noite. Oh, bênção de Deus. O nosso Deus, Ele sempre age na nossa vida de maneira sobrenatural. É um Deus que faz e que aguarda e espera de nós um culto digno de um rei, Senhor dos senhores. Amém? E se, quando nós vamos, por exemplo, na presença de um juiz e de personalidades importantes, nós não podemos ter nada que atrapalhe. Temos que desligar celular, temos que ficar atentos. Então vamos, principalmente para o Senhor, estarmos seguindo a mesma regra, porque Ele sim é merecedor. Na benção. Deus tem me incomodado, e eu quero ver se a gente prepara aí, vamos estar pegando algumas quartas-feiras, para ver alguns princípios básicos da palavra para a nossa vida. Deus tem me incomodado a estar repassando para a igreja. Eu estou dizendo repassando, porque eu creio que muitas vezes são coisas que vocês já viram, já souberam, já acompanham, já sabem de cor, porém vamos ficar atentos. São princípios básicos, são doutrinas bíblicas de Deus para nós. E o Senhor tem me incomodado, vamos pegar as bases de tudo, as doutrinas básicas, e revê-la com a igreja. E aqueles que têm ainda alguma dúvida, algum problema, estarão aprendendo. Amém, igreja? E hoje eu quero falar a respeito da Trindade. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos entender esse poder sobrenatural de Deus. Nós vamos sair daqui e entender na nossa humanidade, tá certo? Aquilo que Deus tem para nós, como Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, mas que é Pai, que é Filho, veio como Filho e nos deu o Espírito Santo. Pode parecer coisa óbvia, porém, hoje nós vamos rever alguns pontos. Aqui nessa passagem, quando Jesus, ressurrecto, Ele manda, antes de voltar, que os discípulos fossem até um monte na Galileia, e falavam, vão para lá que eu vou encontrá-los. E quando Ele chega, alguns discípulos, os 11 estavam lá, alguns adoraram e alguns ficaram surpresos, como diz a palavra. E Jesus fala o seguinte, presta atenção aqui nos detalhes da palavra, a partir do verso 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Fala assim, todo o poder no céu e na terra. O único que tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra, é Deus. Então nós vemos claramente que Jesus é Deus.
E ele continua a explanar. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele pede, ele dá uma comissão para nós como igreja. Essa comissão foi para os apóstolos e para todos nós como igreja, para ir por toda a terra, ensinando e depois batizando. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Amém, meus irmãos? E aqui no último versículo ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quem está conosco sempre e eternamente é Deus. Então, nós vemos aqui claramente a questão da Trindade, através da própria boca do Senhor Jesus, pedindo para que a gente vá e ensine a palavra e batize as pessoas que creem em nome do Pai, em nome do Filho, que é Jesus, e em nome do Espírito Santo. Então nós vemos, e eu quero deixar claro, precisamos ter plena certeza do que nós cremos, ter plena certeza do Deus a quem nós adoramos, e uma das características que nós temos é um único Deus, 3 pessoas. Amém, meus irmãos? Existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho e existe a pessoa do Espírito Santo. E tudo isso está no plano de salvação para as nossas vidas. Não tem como desvincular essas coisas. E eu quero estar pegando com vocês, vamos estar folheando um pouquinho aqui, para na palavra termos a certeza de tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13, também o último capítulo da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. No capítulo 13, nós vemos aqui a saudação de Paulo à igreja de Corinto. Em suas cartas sempre ele escreve e no fim ele dá uma saudação. Amém? No último versículo do capítulo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então nós vemos aqui, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, novamente, vemos o próprio Senhor Jesus falando e fazendo menção com relação à Trindade, e vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo também menção, dando uma saudação à igreja de Corinto. Inclusive, essa aqui é uma das bênçãos apostólicas, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, porque é pela graça e o sacrifício de Jesus que nós somos salvos. E continuando, o amor do Pai. Amém? Deus é Pai. Deus é amor. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, Ele é Pai e Ele é amoroso. Essa é uma das características do nosso Deus. Então ele fala também, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A comunhão, aquilo que nos une, aquilo que faz com que nós venhamos a caminhar como igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos lavados, remidos, voltamos à posição de filhos de Deus, e se somos filhos, nós temos um Pai. Amém, meus irmãos? Somos lavados por um precioso sangue de Jesus, que limpa, purifica, deixa zeradinho, para quê? Para que nós nos tornemos templos de quem? Do Espírito Santo, do próprio Deus. E esse Deus, pelo Espírito, nos capacita a entender a palavra, nos capacita a tomar posse de todas as bênçãos do Senhor, nos ajuda, é o Consolador, aquele que nos consola, é aquele que nos capacita. Então, nós vemos aqui claramente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção, um pouquinho mais à frente, então nós vimos a saudação. Agora é o livro de Gálatas, o próximo livro aí. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Estou mostrando para vocês no Novo Testamento a respeito da Trindade.
E quero que a gente entenda esses princípios básicos, comuns, para que não venhamos a ter nenhuma dúvida, nem sombra de dúvida com relação à nossa fé e aquilo que nós cremos. E aqui, em Gálatas 4, a partir do versículo 4, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Amém? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Amém? Deus enviou o seu Filho. Se enviou o Filho, esse Deus que enviou, Ele é Pai. Amém, meus irmãos? Nascido de uma mulher, sob a lei. A lei está deixando claro aqui, porque a lei é para o homem, é para os homens, é para nós. Amém, meus irmãos? Então ele está falando, o próprio Deus se fez homem. Amém, meus irmãos? Nasceu de uma mulher. Continuando, o próximo versículo 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, e recebermos a adoção de filhos. Ele veio como um primeiro, chamado de unigênito de Deus. Amém, meus irmãos? E depois tornou-se primogênito. Amém? Então nós vemos que tem um pai, nós vemos que há um filho, o pai é Deus. Amém, gente? O pai é Deus? É Deus. O filho é o próprio Jesus, que é Deus. E ele nos resgatou da maldição da lei, em Gálatas 3,13, fazendo-se maldição em nosso lugar. Pois a maldição fazia-nos separação entre nós e o nosso Deus. E aí nos tornamos também filhos de Deus. Amém? Então, vamos novamente alinhavando tudo. Se nós somos filhos, nós temos um pai. Amém, meus irmãos? E olha só, não para aqui, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Agora nós vemos novamente a terceira pessoa da Trindade. Então Deus, Ele é Pai, pegou e deu o seu Filho em nosso resgate, e esse resgate fez com que todos nós nos tornássemos filhos de Deus. Mas não para aí. Aí ele pega e fala assim, agora eu vou enviar para vocês o meu Espírito, porque só fala que Jesus é Deus pelo Espírito. Só fala que temos um único Pai pelo Espírito. Só reconhece o plano da salvação pelo Espírito. Só agradece a Deus por todas as bênçãos sobre a nossa vida pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Porque Deus falou assim, olha, beleza, então eu sou o Pai, eu sou aquele que criou e formou todas as coisas, eu sou Deus. E agora eu mesmo, feito Deus, venho na pessoa de um homem para resgatar. Pois o pecado entrou no mundo por um homem, e por um homem teria que sair. Amém? Mas ele fala, mas também não vou deixar vocês órfãos. Eu mesmo, feito Deus, habitarei em vocês, para que vocês possam clamar, Abba, Pai. Amém? Deus é Pai. Na bênção, gente. Então, nós estamos vendo aqui que crer na Trindade, entender a Trindade, é atender no nosso meio, na nossa condição de homem. Porque quando nós falamos de Trindade, eu quero deixar claro aqui para a igreja, porém, é bênção de Deus, é o mistério da Trindade. E hoje nós vamos ver muitas coisas aí que são lançadas, e muitas coisas que também está sendo lançado no meio do povo, a questão de destruir a Trindade. Então existe uma Trindade, um único Deus, 3 pessoas. Amém, meus irmãos? Bom, mostrei e falei para vocês aqui no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, pastor?
No Antigo Testamento, há também alguma coisa com relação à Trindade? Nós já vemos de cara na aliança que Deus fez com o homem, para que todo o plano da salvação pudesse chegar até nós. E o plano da salvação converge na pessoa do Senhor Jesus. Amém, gente? Preste atenção. Olha que interessante. Quando nós falamos dos patriarcas, aqueles que foram os patriarcas de uma nação chamada Israel. Nós usamos no plural, patriarcas. Se você parar para analisar, não precisaria isso. Às vezes algumas nações batem no peito e falam assim, nós temos um patriarca. Às vezes um determinado povo, em uma determinada região, fala assim, porque o nosso patriarca. Você não precisa mais do que um. Por que falam os patriarcas? Quem foram os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. E aqui nós vemos também a questão da Trindade. Nós vemos aqui a demonstração de Deus querendo agir, fazer como um Deus uno e trino. E nós vemos claramente, Abraão, ele teve um relacionamento pessoal, íntimo e muito grande com o pai. O pai dá ordem. O pai é aquele que ordena, é aquele que faz. Amém, meus irmãos? E foi esse com quem Abraão teve um relacionamento. E Deus falou com ele, o pai falou com ele, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Na bênção, gente. Então nós vemos aqui um relacionamento e começa a dar ordens, a explicar e falar. Fala assim, olha Abraão, a sua descendência, vê se você consegue contar essas areias aqui da praia. Não consigo, Senhor. Olha para o céu agora. Vê se você consegue contar as estrelas que estão no céu. Não, Senhor, não é impossível, não consigo fazer isso. Então, Abraão, da sua descendência, eu darei, o Senhor. Então nós vemos claramente a questão do relacionamento com Deus Pai. Agora vamos para o seu filho Isaque. Abraão gerou Isaque. Todos conhecem a história de Isaque. Aquele filho amado, aquele filho esperado, o filho da promessa, aquele a quem Deus prometera a Abraão. E ele tinha duvidado, Sara riu, toda aquela questão, tudo que aconteceu, e debaixo da promessa de Deus veio Isaque. Aí de repente Deus, o pai, fala para ele, olha Abraão, eu quero que você pegue Isaque e leve ao Monte Moriá, e você vai sacrificá-lo a mim. E aqui eu quero dizer o seguinte, Isaque, o menino Isaque, ele teve um relacionamento com o Espírito de Deus. Sabia disso, meu irmão? Porque olha, saber, entender a questão da substituição, entender que eu tinha que morrer, e de repente, um animal, um cordeiro estava preso, um cabrito, um carneiro estava preso pelo chifre, ali bem próximo, e eu passar por estar naquele local, já olhando a morte, sentindo o cheiro da morte, e de repente eu entender que há um outro que foi sacrificado em meu lugar, é somente pelo Espírito. Vocês estão acordados, gente? Fala assim, só pelo Espírito. Eu entendo. Tá fraco. Só pelo Espírito. Eu entendo o que Jesus fez por mim. Meu irmão, é pelo Espírito. Cada um de nós, se a gente parar para analisar aquilo que nós tínhamos, independente do que você foi, do que eu fui, pecado é pecado, fora de tudo aquilo que nos coloca na posição de relacionamento com Deus, é só pelo Espírito nós entendemos que Jesus pagou um preço, que eu deveria estar cravado naquela cruz, e que eu deveria morrer para a eternidade, enquanto que de repente veio um e morreu no meu lugar. Meu irmão, Isaque teve um relacionamento com o Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Entender
o plano da salvação, entender o plano da substituição, pare um pouquinho para analisar, se fosse eu ou você, qualquer um de nós. Isaac, ele não era tão pequenininho, ele não era uma criança na mais tenra idade. Ele era já um menino, um jovem. Ele sabia muito bem, ele já tinha visto provavelmente o seu pai fazer alguns sacrifícios para Deus. Amém, gente? E a hora que ele pega, e o pai dele fala assim, pega aqui a lenha, pega os empregados para ajudar, vamos até ali o Monte Moriá. E a hora que chega no pé do monte, ele vira e fala assim para os empregados, olha, fiquem aqui vocês, porque eu e Isaac subiremos e nós voltaremos. Amém? Apesar dele ter ouvido a voz do pai, ele sabia que o pai é rico em amor. Obviamente, gente, Abraão não sabia o que Deus ia fazer, o que o pai ia fazer. Ele só entendia uma coisa, se ele me deu Isaac, e através de Isaac viria uma grande nação, uma grande descendência, se matar, vai ressuscitar. Alguma coisa ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Agora se coloque no lugar de Isaac. Abraão fala, Isaac, pega aí a lenha, me ajuda, porque daqui para frente, meu filho, só nós dois. Eu vou pegar um feixe, você pega o outro e vamos caminhar. E começam os dois a subir. Isaac não é tolo, não é bobo, não é nada. E ele fala para o seu pai Abraão, pai, está aqui a lenha, está aí o cutelo, a faca bem afiada, tá tudo em ordem. Eu já fui várias vezes com o Senhor fazer sacrifício para Deus, mas eu acho que está faltando alguma coisa. E ele fala para o pai, onde está o carneiro para o holocausto? E aqui, Abraão fala uma coisa, que entra pela primeira vez na Bíblia, a palavra Jeová Jirê, Deus proverá. Amém, meus irmãos? Deus proverá para si. E a hora que chega lá em cima, arruma o altar, as pedras, tudo bonitinho. Aí Isaac de novo, tudo bem, pai, está aqui a lenha, já fizemos o altar e tal. E cadê o carneirinho? E isso, né? Abraão passando a faca no amolador, né? Aí falou, deita ali. Gente, obviamente, a hora que pegou, amarrou as mãos dele, pôs deitado, ninguém na face da terra teve um relacionamento com o Deus Espírito, como foi Isaac naquele momento. Obviamente, gente, o Espírito de Deus, para que, gente, qualquer um de nós, olha, por mais ignorante que seja, por mais temperamento tênue que tenha, gente, a hora que subisse lá, você ia entrar por um pé e sair por outro. É uma reação natural. É uma reação daqueles, qualquer um, de defesa da vida. Amém, meus irmãos? Pois Deus nos criou para vida e não para a morte. A hora que você visse todo aquele arsenal, e ali, mesmo que fosse seu pai, afiando o cutelo, você, a hora que pusesse você lá em cima, você ia sair. Porém, ele teve um relacionamento com o Espírito, e falou, Isaac, friso meu. Amém, meus irmãos? Fica tranquilo, que eu vou substituir. Só entendemos o sacrifício do altar que foi feito em nosso lugar pelo Espírito. Por isso que muitos por aí que não entendem esse da Trindade, muitos por aí, por mais que fale que Jesus morreu por você, morreu, é grande coisa, e daí, o que tem a ver? Eu continuo passando por isso, eu continuo passando por aquilo, eu continuo subindo o Monte Moriá, ele pagou o preço, mas eu continuo carregando o feixe de lenha, ele pagou o preço, porém, eu já estou aqui, cadê a promessa que ele fez? Fala assim, pelo Espírito. Quem são os patriarcas? Fala para mim. Abraão gerou Isaac. Abraão teve um relacionamento com o pai. Isaac teve um relacionamento com o Espírito. E agora Jacó, neto de Abraão, ele tem um relacionamento com o próprio Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui a representação da Trindade no Antigo Testamento. Nós vemos aqui a Trindade latente no Antigo Testamento.
Mas como assim, pastor? Como que Jacó teve um relacionamento com o Senhor Jesus? Jesus não tinha nem nascido. Fala assim, Jesus é Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que quando Jesus, certa vez, sendo indagado, questionado com os doutores da lei, fala assim, eu tive com Moisés. Virar para ele, pera lá, como que você teve com Moisés, meu filho? Você deve ter 30 e poucos anos, fala outra. É que ele é Deus, e Deus é sempre eterno. Amém, meus irmãos? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. E Jacó, ele usurpou, era usurpador, e Deus precisava acertar aquela questão, mudar toda a questão do caráter de Jacó. Ele queria transformar Jacó, usurpador, aquele que engana, em Israel, príncipe de Deus. Amém, meus irmãos? E levou Jacó, pôs ele para caminhar, mostrou para ele as portas do céu, os anjos subindo e descendo, toda aquela história. Foi morar com seu sogro Labão, tudo aquilo que nós conhecemos. Porém, falou assim, olha, há necessidade do seguinte, se você não voltar e não pedir perdão para o seu irmão Esaú, não posso continuar a obra na sua vida. E Jacó, quando está voltando, eu estou resumindo a história aqui para nós entendermos. Quando ele está voltando, ele manda um mensageiro na frente, ele com toda a sua família, seus filhos, esposa, tudo. Manda um mensageiro, vai lá e dá uma olhadinha para mim, fala para Esaú, meu irmão, que eu estou chegando, que eu estou indo, que nós vamos fazer uma festa, que eu estou com saudade dele, que faz muito tempo que eu não vejo. Vai lá e dá uma analisada no ambiente. E vai o mensageiro, daqui a pouco volta. E Jacó pergunta, como é que está o negócio? Aí fala, feio. Você está brincando comigo? Feio. Esaú falou que está doido para pôr a mão em você. Que já passou quase 40 anos, mas ele não esqueceu a história não. Que ele tem lentilha saindo para os ouvidos. E que ele não aguenta mais. E que ele está com os filhos dele, com o exército, que se você chegar perto, o pau vai pegar. Aí Jacó resolve voltar. E ele estava num local, um vale, onde em épocas de chuva corria um pequeno ribeiro, chamado Jaboque. E ali naquele vale de Jaboque, ele resolve voltar. A noite tinha caído, eu creio que ele ficou pensando, falou assim, não, esse negócio é muito trabalho. Esse negócio de pedir perdão, essa história de eu ir lá pedir perdão, isso aí não está certo. Aí ele teve um encontro, pessoal, assim como Abraão, o seu avô, teve um encontro com o pai, assim como o seu pai Isaac teve um encontro com o Espírito Santo, agora ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus. Aquele anjo com que ele lutou lá, meu irmão, nós chamamos de teofania, como outras passagens mais, em que o próprio Senhor Jesus aparece feito homem, é teofania. Ali o anjo, o dito anjo é o próprio Senhor Jesus, e fala assim, você tem que perdoar, Jacó. Eu não perdoo nada, está difícil, o negócio está feio. Você não sabe quem que é o meu irmão, o negócio lá está feio. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um plano de salvação para a humanidade, eu vou perdoar o pecado de todos, e quando eu perdoar, o pecado só será perdoado se eu perdoar. E agora, Jacó, você precisa fazer isso. Se você não fizer, Jacó, o plano de salvação que eu, Deus, tenho para a humanidade será frustrado. Eu preciso que você vá. Eu não vou, você vai. Eu não vou, você vai. Eu não vou. Jacó lutou com o próprio Senhor. A gente canta uma musiquinha antiga, né? Não sei se vocês lembram. Jacó lutou com quem? Segurou o anjo e lutou com o anjo, né? Na verdade é o próprio Senhor. E Deus colocou nele uma marca. Falou, você vai. E colocou nele uma marca, ele começou a mancar. Teve um problema na coxa, não sabemos onde, mas ficou mancando. Porém, ele teve um relacionamento com o Filho. Amém, meus irmãos? Então nós vemos claramente do Antigo Testamento a Trindade. Nós vemos claramente uma das passagens, e nós vemos N passagens falando a respeito do Pai, a respeito do Espírito, a respeito do próprio Senhor Jesus, mesmo na Antiga Aliança.
Quem foi que esteve com Abraão? Depois de passado algum tempo ali, depois que ele estava já próximo da sua terra, sentado ali debaixo de uma sombra, de repente vem 3 anjos, e um deles fala com ele. E ele se prostra diante dele, fala da promessa, fala do filho que ele teria. Quem é esse anjo? Jesus. Então nós vemos aí a manifestação da Trindade sempre. Quem foi que falou com Moisés na sarça ardente e deu ordem para ele? Falou: olha, Moisés, você foi criado como filho da filha do faraó, você foi ensinado, você aprendeu, agora você ficou 40 anos aqui aprendendo a cuidar de ovelha, e agora eu dou ordem para você, vai e liberta o meu povo. Quem é que estava falando com Moisés? O Pai. Sempre que tem ordem, é o Pai. Vai, presta atenção. A hora que ele pegou, Moisés ficou ali, pega essa sua vara, tem uma vara na mão, um cajado, joga no chão. A hora que jogou, era o cajado de Moisés, jogou no chão, transformou-se numa serpente, numa cobra. A hora que fala serpente, uma cobra venenosa, Moisés sabia o que era deserto, sabia o que era cobra. Ele falou: vai e pegue na cauda. Gente, qualquer um sabe, se você tem uma serpente venenosa, se você pegar na cauda, você está deixando livre o resto do corpo para te picar. A hora que ele pegou na cauda, aquela vara que era de Moisés, transformou-se em vara de Deus. Amém? Quem estava falando ali? Deus, o Pai. E olha, tem N passagens. Quem foi que chegou e falou para Jonas: vai, liberta o meu povo, vai lá, olha, eu ouvi as aflições, e você vai declarar a bênção, a salvação, você vai dizer que existe um único Deus, e eu agirei com misericórdia sobre aquele povo. Quem foi que falou com Jonas e deu ordem? Estou dando a dica. Quem foi que deu ordem para Jonas ir? O Pai. Vocês estão vendo, gente? Então, a hora que falam e alguém diz que Trindade é invenção, que Trindade não existe na Bíblia, que Trindade não tem na Bíblia, eu quero deixar claro: existe de Gênesis a Apocalipse. Amém, meus irmãos? Quando Josué foi guerrear, foi para a sua primeira batalha contra Gilgal, ele estava ali sem saber como que seria a batalha. De repente, ele estava pronto ali, mas ainda em dúvida. Ele olha e vem um homem com uma espada na mão, e ele diz àquele homem: você é um dos nossos ou contra nós? E ele fala: eu vim, pois eu sou o Senhor dos exércitos. Um homem. Quem é que Josué conversou? Jesus. Amém, meus irmãos? Então veja bem, quantas passagens onde o Espírito de Deus falou. Quem foi que falou para o rei Ezequias, na passagem que nós vimos a respeito, na abertura desse culto? Quem foi que disse? O Espírito de Deus falou ao coração de Ezequias. Quem é esse? O Espírito de Deus. Já estou dando a dica, atenção. Quem é? O Espírito Santo. Então, meus irmãos, a Trindade existe. Sempre existiu. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, e sempre vai existir. É a base de tudo aquilo que nós cremos. Se nós dizemos que somos cristãos, se você crê na salvação da sua vida, se você crê que tudo isso que nós falamos, que existe um Pai, que Ele se fez homem e pagou um preço dos nossos pecados, e depois nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a viver, a aprender e falar dele para a salvação de outros, você crê na Trindade. Amém, meu irmão? Agora vem uns aí e falam assim: Trindade não existe, porque não tem na Bíblia escrito Trindade. Meus irmãos, não tem. Pode procurar. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Isso aí foi um rótulo que nós colocamos. Nós, que eu digo, a igreja. Amém?
Passou-se a chamar. A hora que a gente quer falar a questão da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vamos achar uma palavra mais fácil, vamos falar de um modo mais fácil para entender. E isso foi um dos concílios, chamado Concílio de Nicéia. Agora vem alguns aí que têm lançado no meio da igreja: olha, isso aí não existe, isso foi coisa de homem, foi criada a Trindade, não existe Trindade. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem ofende o Espírito Santo, jamais será perdoado. Que é a ofensa ao Espírito Santo? Ofensa ao Espírito Santo é você não reconhecer que Ele é Deus. Amém, meus irmãos? E aqui nós podemos folhear, nós podemos pegar a Bíblia, nós vamos atravessar a noite, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a respeito de que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, eles são uma única coisa, Deus. Amém, meus irmãos? E é esse ponto que nós queremos. Essa doutrina bíblica tem que estar latente, tem que estar pulsando em nós. Fala assim: eu creio num único Deus. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Agora, se falarem para vocês e vier com essa pataquada: a Trindade não existe, na Bíblia não existe a palavra Trindade. Não existe a palavra Trindade, mas existe mostrando latente, vivo, desde o Antigo Testamento, Gênesis até Apocalipse, de que o nosso Deus é uno e trino. Amém? Gênesis. Vamos lá comigo rapidinho. Vou pegar só algumas aqui, porque depois nós vamos ver uns pontos que nós precisamos ter como doutrina para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se você não achar Gênesis 1, 1, meu filho, então tá feia a coisa. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que pairava sobre a face das águas? Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Quem criou? O Pai. Está vendo, gente? Olha só que interessante. Versículo 26, um pouquinho mais para frente. Vou pegar algumas coisas aqui rapidinho. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Façamos, está no plural. No mínimo, o Pai e o Espírito Santo, ou o Pai e Jesus. Amém, gente? Mas uma coisa eu te garanto, estavam os três. Na bênção. Eu sei que às vezes fica difícil na nossa mente, uma mente pequena como a nossa, de entender, porque a gente fica amarrado, por exemplo, até que a questão do Pai, até que dá para a gente entender. O Espírito Santo, o Espírito de Deus também dá para entender. Mas Jesus nasceu de Maria, nasceu de uma mulher, nasceu lá na frente. Como é que ele já existia? Ele sempre existiu. Amém, meus irmãos? Porque ele é Deus. Ele simplesmente veio à terra. Mas ele sempre existiu. Então nós vemos esses detalhes. Quer ver como ele sempre existiu? Vamos lá, Evangelho de João, rapidinho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então nós precisamos ter latente. E eu vou estar passando para vocês alguns princípios de doutrina bíblica. Não é doutrina de igrejas, é doutrina bíblica. E a Trindade é doutrina bíblica. Todo aquele que crê na salvação, se você não crê na Trindade, você não crê na salvação. Porque se faltar um nesse meio aí, quer o Pai, quer o Filho, quer o Espírito Santo, perdeu a salvação. Porque eu sou salvo porque o Pai enviou o Filho Jesus que morreu em meu lugar. Amém, meus irmãos? Mas eu só aceito e só entendo isso, assim como Isaac só entendeu, porque é pelo Espírito. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era,
E ele estava no princípio com Deus. Pronto. Quem que criou todas as coisas lá no princípio, em Gênesis? O Pai, Deus Pai, amém. E nós vimos que o Espírito Santo estava lá, porque ele pairava sobre a face das... E também estava o verbo. O que é verbo? Jesus. Quando fala verbo, está falando de Jesus, porque o verbo é fala, é palavra, é expressão oral, e isso cabe ao homem. Por isso que está falando aqui, ele está falando, João já começa a falar a respeito de Jesus, e fala assim, ó, no princípio, ele era Deus, ele estava com Deus, e lá no princípio, na formação de tudo, na criação de tudo, ele estava lá. Amém, meus irmãos? Bom, agora eu quero falar algumas coisinhas rapidinho aqui. Um monte de coisa que nós precisamos alinhavar. Tem muitas passagens aqui na Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a respeito do Pai, a respeito do Filho e a respeito do Espírito Santo. Mas uma das coisas que eu quero falar. Primeira coisa. Isso aí, pastor, não existe. A Trindade não existe. Isso aí foi inventado na igreja antiga. Ratificou-se na igreja antiga a nomenclatura Trindade. Amém? Porém, os primeiros pais da igreja, aqueles que se reuniram num concílio. Um concílio é quando tem alguns problemas e eles se reuniam para todo mundo traçar a mesma meta, vamos falar a mesma coisa, amém, meus irmãos? E nesse concílio, realmente era feito de homens, mas eles simplesmente colocaram a nomenclatura Trindade, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, eles não estavam criando ali uma coisa, e dizer que foi criado pelos pais antigos da igreja, é uma coisa errônea, pois tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, sempre existiram. Está em toda a Bíblia, está em todo lugar. Amém? Deu para entender? Vamos para frente. Um outro ponto que a gente ouve muito. Isso é muito complicado. Eu quero dizer uma coisa, eu já ouvi isso. É irrelevante o negócio da Trindade. É irrelevante. Eu estou aqui, aceitei Jesus, sacrifício e tal. Agora, se ele é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e tal. Quer dizer uma coisa, isso é relevante. O que interessa é que eu creio que tem um Deus, e Deus é bom, e eu estou salvo. Não é irrelevante. Não é irrelevante porque o plano da salvação está linkado à Trindade. Amém, meus irmãos? Porque o plano da salvação foi feito pelo Pai. Amém? Que é o próprio Deus, e teve, obviamente, a pessoa de Jesus, que é o próprio Deus feito homem, porque se o pecado entrou no mundo pelo homem tinha que sair, e não teve nenhum homem na face da terra capaz de pagar o preço pelo pecado de todos. Então, Deus se fez homem. E nós só entendemos o plano da salvação, a substituição, pelo Espírito. Amém? Você pode morrer de falar. Inclusive, eu estava conversando, por exemplo, com alguns missionários, principalmente quando você vai evangelizar muçulmano, por exemplo. Não entra na cabeça deles a questão do filho, porque, Jesus é homem. Bom, se é homem, então, então se é homem, não tem como, porque Deus é o Deus deles, é o único Deus. Como que é homem? Não existe Deus homem, não existe, tal. E muito menos a questão do Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam, não é irrelevante. Se alguém chegar para vocês e vier simplificando, vamos fazer uma coisa, vamos simplificar. Vocês lembram das aulas de matemática? Quem lembra das aulas de matemática? Onde você tinha uma equação enorme. Aí tem aquela questão maravilhosa na matemática. Vamos simplificar? Aí esse corta com esse corta com esse sai desse. Aí você tem aquela equação assim enorme, né? Cheio de números e letras, a expoente e a raiz quadrada. Embaixo, mas aí você corta esse com esse com esse com esse com aquele com esse. Aí lá na frente daquele negócio maravilhoso que todo estudante ama. 1/2. Que maravilha, simplifiquei. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, a Trindade não tem como simplificar. Amém, gente?
Não adianta, mas eu não entendo direito, então vamos simplificar. Olha, pastor, é irrelevante se o Espírito é Deus, se Jesus é Deus ou não é Deus. Para mim não interessa isso. Eu creio em Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Vai nessa. Não é irrelevante, porque não há plano da salvação sem o manifestar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais um ponto que eu quero falar, que a gente ouve bastante quando fala-se de... Eu peguei alguns pontos aqui, tá? É ilógico. Não entendo, pastor. Esse negócio não tem lógica. Como que é a história? É 3 deuses? Não, é um único Deus. Então quer dizer que uma hora ele é Pai, outra hora ele é Filho, outra hora ele é Espírito Santo. Falo, não, também não. Porque é um só Deus e ele é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não tem lógica, pastor. E quem foi que te disse que para Deus precisa existir lógica? Quem foi que te disse isso? Nós trabalhamos na lógica. Amém, meus irmãos? Nós temos a questão da lógica. Para Deus não existe lógica. Se Ele falar, olha, vocês dão 12 voltas em volta dessa muralha, e na última volta todo mundo dá um glória a Deus que vai cair tudo por terra. Tem lógica? E quando, de repente, chega para um homem e vem um exército de filisteus com mais de 800 homens armados, montados com cavalaria, e fala assim, pega a queixada desse burro e com a queixada desse burro você vai matar todos. Tem lógica. E se você falar a respeito de que se você, um jovem, um menino de 14 anos, pegar uma pedra, colocar numa funda, rodar e acertar na testa de um gigante, ele cai e morre. Tem lógica? O nosso Deus não é Deus de lógica. Amém? Fala assim, o meu Deus não é Deus de lógica. E por isso, meus irmãos, a questão do mistério da Trindade, se você quer realmente sanar todas as questões, eu vou junto com você na eternidade. Aí nós vamos chegar lá, diante do trono, e falar, pai, explica para mim certinho. E não se assuste ele falar assim, você não vai entender. Amém, gente? Pastor, mas eu só trabalho com lógica. É? Se você só trabalha com lógica, meu filho, você está fora do natural e do espiritual. Porque não tem como servir a Deus só na lógica. Porque quando nós falamos de fé, é crer naquilo que Deus determinou, falou, escreveu e disse, e simplesmente andar pelo que Ele diz. Amém? Mas eu sou aqui da terra, eu sou da disciplina de exatas, eu sou de exatas, e para mim, 1 mais 1 é 2. E acabou. É? Então eu quero falar para vocês. Para quem é de exatas, tem um número chamado número imaginário. O símbolo é I. E que é a raiz quadrada de um número ímpar. Se você pegar um número e multiplicar por ele mesmo, você tem um outro número. Aí a raiz quadrada é o inverso, você vem de lá para cá. Agora, se você pega um número ímpar, vai tirar uma raiz quadrada, dá um número imaginário. Uma vez chegaram para mim, porque eu sou da área de exatas, numa reunião na sala de professores, começaram a falar assim, não, eu sou de exatas. E em exatas, está sempre tudo exato. Eu falei, é? Então me mostra, me prova, qual é o valor do número I? Ele falou, imaginário. Eu falei, é de Deus. Porque de Deus é algo que você não imagina, você não sente, você não pode prever, você não pode saber. Amém, meus irmãos? E a última coisa que eu quero falar para vocês. Então nós vimos aqui, é irrelevante? Não. É ilógico? É ilógico. Não tem lógica nas coisas de Deus. E um terceiro ponto que eu quero falar. Me dá um exemplo prático, pastor. Me dá um exemplo prático aqui, porque eu entendo a Trindade. Nós podemos usar N exemplos práticos. Alguns podem até chegar mais próximo a respeito de fazer-nos entender a Trindade. Mas nada chega ao real valor da Trindade. Eu já anotei aqui, trevo de 3 folhas. Um único trevo com 3 folhas. Mais ou menos. A água no estado sólido, líquido e gasoso, até eu gosto de usar esse, né?
Porque realmente os 3 estados, tudo é água, H2O. O sol, ele irradia, tem o sol, ele irradia ondas de luz e ondas de calor. Tá. Ajuda um pouco. O ovo. É o ovo, o único ovo. Ele tem casca, tem clara e tem gema. Eu ainda fico com a água. Eu já vi também, sabe o que é? É um comitê de pessoas que usam a mesma agenda. Eles têm a mesma agenda. E são 3 pessoas que usam a mesma agenda. Aí furou de vez. Então é o seguinte, é uma pessoa que tem 3 empregos. Também não existe. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, tá? Por mais que a gente tente, pode pegar aqui, às vezes, para quando nós estamos começando a caminhar na fé, e eu uso desses artifícios como pastor, eu gosto de usar a questão da água, amém, meus irmãos? Então, podemos pegar esse ou aquele exemplo para facilitar o entendimento. Por quê? Porque a pessoa que está começando, a pessoa que está ali no início, para você poder fazê-la entender melhor, você pode usar de qualquer um desses artifícios. Porém, nada chega à grandiosidade de Deus. Amém? Fala assim, nós cremos pela fé. Amém, meus irmãos? Assim como muitas narrativas na palavra de Deus, nós cremos pela fé. Então, podemos usar? Podemos. Podemos usar de artifícios, de exemplos? Podemos. Para quem é novato na fé. Depois de um certo tempo, gente, eu tenho que crer, entender que há um Deus, 3 pessoas, pela fé. Amém? Se algum marmanjo espiritual, desculpe a sinceridade, chegar para mim, pastor, me explica, como que é? É a água? É o ovo? É o trevo de 3 folhas? Eu vou falar, meu filho, você precisa mais crer pela fé. Fala assim, existe um Deus. Existe 3 pessoas e um único Deus. Você crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus. Pois iremos usufruir desta bênção. O nosso Deus é único. O nosso Deus é vivo e verdadeiro. Amém? Fala assim, eu tenho parte no plano da salvação do Pai, executado pelo Filho, e eu creio pelo Espírito. Amém? Não há prova maior do que essa para a Trindade. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, o nosso coração, Senhor.